Nós vamos ao Rio de Janeiro, ao vivo, com o repórter Marcos Sadoc para as informações sobre o Fabrício Queiroz, né? Como nós já dissemos aqui no começo do programa, o Superior Tribunal de Justiça revogou a prisão domiciliar do ex-assessor parlamentar do senador Flávio Bolsonaro. Vamos saber como é que está a expectativa lá para o cumprimento desta decisão. Bom dia, Sadoc. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. A expectativa por aqui é essa, da chegada dessa decisão que veio lá do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ainda tem que ser notificado, Pedro. Então, por isso, ainda a movimentação aqui é apenas de jornalistas. A gente sabe, tem uma informação de que o advogado estaria em contato, teria chegado aqui mais cedo para falar com o Queiroz e com a Márcia Oliveira. Aqui nesse prédio, para quem acompanha a gente na live, eu vou mostrar o condomínio então de Fabrício Queiroz. A gente vai descrevendo para o ouvinte, um prédio de 10 andares, de vários blocos, Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, e o Fabrício Queiroz mora dos fundos. O apartamento dele dá para os fundos, tem acesso lá também, e alguns jornalistas estão por lá, mas está tudo tampado, não dá para ver o apartamento dele como alguns jornalistas chegaram a flagrar nas últimas semanas. Então, qual é o trâmite, Pedro? O Superior Tribunal de Justiça envia para o TJ essa decisão que veio ontem à noite do ministro Félix Fischer, revogando a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Eles têm tornozeleira eletrônica aqui, eles devem voltar para o regime fechado, voltar para Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Voltar ao Queiroz, né? Porque a Márcia Oliveira, ela nunca chegou à prisão, porque ela ficou foragida e depois acabou sendo beneficiada com a prisão domiciliar e veio aqui para o condomínio deles. O João Otávio Noronha tinha concedido essa prisão domiciliar, mas o Félix Fischer revogou. Um olho aqui, Pedro, mas outro em Brasília, porque no STF o ministro Gilmar Mendes também julga um habeas corpus. Se ele aceitar, aí essa medida do STJ acaba caindo, porque é uma instância inferior ao STF. Pedro, segue acompanhando por aqui. Então tá aí. Queiroz e a mulher ainda estão em casa, lá em Jacarepaguá, como disse o Marcos Sadoc, direto do Rio de Janeiro. A decisão deve ser cumprida aí ao longo do dia de hoje, se não tiver nenhuma modificação, porque claro que os advogados já estão acionando certamente as instâncias superiores, né, para tentar modificar mais uma vez essa decisão que leva o casal de novo para a cadeia. Era uma decisão mais ou menos aguardada, esperada, né? Era dada como certa, porque o ministro Félix Fischer é o ministro relator do caso. Quando a gente noticiou com exclusividade, em primeira mão, a decisão do ministro João Otávio de Noronha, concedendo a prisão domiciliar ao casal Queiroz, ele fez essa observação. Ele disse: olha, essa decisão será avaliada, confirmada ou não, pelo relator, que é exatamente o ministro Félix Fischer. E por que era aguardada essa decisão? Porque este é seguramente o ministro mais rigoroso do Superior Tribunal de Justiça, aquele que tem a mão mais pesada. Ele tem o apelido de alemão, até porque é alemão mesmo. Mas ele tem aquele rigor germânico assim, né, nas decisões, e é um juiz muito correto, muito austero, mas também muito rigoroso, né? Não se esperava outra coisa do ministro Félix Fischer, que estava afastado por razões de saúde, foi submetido a uma cirurgia recente, mas aí, de volta ao trabalho, ele tomou a decisão de anular a prisão domiciliar e mandar o casal Queiroz de volta para o Chilindró. 11 999 048756. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Ernesto da Moca. Sobre a inconsistência jurídica das salas superiores da nossa justiça, isso deve-se ao Supremo Tribunal Federal. Bom dia, pessoal do Jornal Gente, sou Jorge Valinhos. O artigo 5º da Constituição, se fosse levar a ferro e fogo, nosso país estaria bem melhor, mas não é bem assim, né? Verdadeiramente, a lei é importante, precisa ser cumprida, o espírito da lei precisa ser observado, mas o que acontece é uma coisa chamada vaidade. Lamentavelmente, a humildade desses caras já foi para o espaço, então prevalece exatamente a vaidade. Ô Cláudio, agora o que chama atenção nessa decisão aí do casal Queiroz é a situação da mulher do Queiroz. Em relação ao Queiroz, é uma dúvida que se tem. A gente não tem acesso a todos os dados da investigação para saber se ele estava ou não tentando esconder prova, tentando atrapalhar a investigação, tentando coagir testemunha. Se houver indícios claros disso, o Queiroz tem que ser colocado na cadeia, né? Se não houver indícios claros disso, ele tem a possibilidade de responder em liberdade. É isso que diz a letra fria e clara da legislação brasileira. Gostei
gostemos ou não, é isso que temos colocado aí no nosso ordenamento jurídico. Agora, a esposa do Queiroz teve a prisão decretada, não se apresentou, né? Não se mostrou ali, de alguma forma, cumpridora da decisão judicial no primeiro momento e permaneceu foragida e agora foi beneficiada, né, na decisão aí do ministro Noronha com a prisão domiciliar. Então, nesse caso específico, a gente tem o descumprimento, uma pessoa que não se mostrou ali cumpridora do seu dever, né, por mais que questione a prisão e tudo mais. Então, o caso da esposa do Queiroz, para mim, é emblemático, de que a justiça tem que ter o pulso firme, né? Em relação a ele... Agora, você sabe que o ministro João Otávio de Noronha me disse que nos autos, o que há contra ela é o fato de ela ter feito um depósito bancário na conta do Queiroz. Ela tinha uma quantia que não era significativa, uma quantia qualquer, que quando ele estava em Atibaia, ela fez um depósito na conta bancária dele, fez uma transferência da conta dela para a conta dele. É o que há, né? E além do fato de ser mulher do Queiroz, né? É exatamente isso que pesa contra ela e por isso foi decretada a sua prisão. Mas não foi esse o argumento usado no momento do benefício da prisão domiciliar, não é, Cláudio? O argumento foi que ela precisaria cuidar do marido, não é? E era uma coisa que já não acontecia há muito tempo porque ele morava em Atibaia e ela no Rio de Janeiro. Então, eu concordo com o Pedro que essa história foi bem estranha. Na verdade, o ministro João Otávio de Noronha, ele converteu a prisão dela, o decreto de prisão, em prisão domiciliar. Isso. E ele não foi bem a justificativa para isso, né? Mas ele fez essa observação, que seria importante também mantê-la, tirá-la da condição até pela necessidade de cuidar do marido, etc. Enfim, mas porque é muito difícil você falar, como o Pedro observou, né? Tem segredo, né? É uma coisa que está sob segredo. Você não tem acesso aos autos, você não sabe exatamente o que é que tem. Essas coisas, o máximo de informações que há nos autos estão descritos, né, no máximo que foi tornado público, estão descritos no decreto lá de prisão domiciliar do ministro Noronha, que também está sob segredo. Enfim, é uma loucura isso. Eu não sei por que sob segredo o inquérito é público, enfim, se houve irregularidade foi com dinheiro público e para que o segredo, né? Não consigo entender isso. Na quinta turma lá, eles costumam votar juntos, né? A quinta turma do STJ a gente conhece, além do ministro Félix Fischer, tem o Jorge Mussi, tem o Reinaldo Soares da Fonseca, né? Tem o ministro Ribeiro Dantas, né? Eles são bem fechados ali. Normalmente eles têm convergência de pensamento. Então, os advogados do Queiroz e da Márcia certamente já devem estar batendo as portas do Supremo Tribunal Federal para tentar algum tipo de decisão favorável para os clientes. O ministro Félix Fischer é muito respeitado, sabe, pelos colegas. Estou recebendo aqui mensagens estranhando a informação que eu dei agora há pouco, de que o ministro Félix Fischer é alemão. Ele de fato é alemão, ele nasceu em Hamburgo, na cidade de Hamburgo, na Alemanha, mas se naturalizou brasileiro, né? E com isso adquiriu a condição legal de ser nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ele nasceu em agosto de 1947, lá na cidade alemã de Hamburgo.